Graça e paz, querido. Muito bom estar contigo mais uma vez, agora para a Escola Bíblica Dominical. Nesse trimestre, temos estudado sobre esperança em tempo de quarentena. Hoje, lição de número 10, tem como título Frutos da Tribulação. O autor desta lição é Felipe Pinto Lima. Ele usou como texto base para a nossa reflexão Romanos capítulo 5, do versículo 3 ao versículo 5. Diz assim a palavra: Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo, que Ele nos concedeu. Esse texto é um texto muito bonito e vai ser como base para a nossa reflexão. Mas quando paramos para pensar sobre frutos na tribulação, surgem algumas perguntas como: por que experimentamos tribulações? Qual deve ser a nossa postura diante delas? É possível aprender alguma coisa? É possível aprender alguma coisa na adversidade? É possível aprender alguma coisa quando parece que tudo está dando errado? Você tem as suas histórias, eu tenho as minhas histórias, e como a gente tem aplicado isso na nossa vida? Como temos entendido que na tribulação a gente pode ter algum fruto, algo proveitoso daquele momento. Esta é exatamente a proposta do nosso estudo. Entender que na nossa vida temos tribulações sim, e naquele período, quando Paulo escreve a igreja de Roma, eles também passavam por grandes tribulações. Então o que a gente pode aprender disso? Todos os cristãos, inclusive eu e você, devemos nos gloriar na esperança da glória de Deus, ainda que nas tribulações. A esperança nos mantém vivos, como a perseverança. Mas nas tribulações, e a gente vai perceber aqui que a partir da tribulação vai gerando e chega a esperança. Entender que Deus nos sustenta nesse momento. Que o Senhor Jesus nos mostrou de maneira muito prática o que é ter esperança em meio à tribulação. Primeiro, a tribulação produz perseverança. Quando a gente olha para a igreja de Roma, quando é escrita essa carta, Roma estava passando por momentos muito difíceis. Era a questão da higiene, era terrível, os lixos eram jogados na rua, alguns jogavam pela janela, né, os dejetos, e era aquela coisa terrível. Alguns morriam porque não tinham condições mínimas, né, era insalubre o momento ali. Era um período de violência, né, no policiamento não era efetivo, não existia tanto policiamento. Então, vários problemas aconteciam, inclusive a perseguição aos cristãos. Então, já não tinha higiene, era difícil, era desigualdade muito grande, era violência e agora também a perseguição àqueles que se convertiam. Pessoas que aceitavam Jesus como Salvador e Senhor estavam sujeitas às perseguições, inicialmente por parte das autoridades judaicas e depois pelo Império Romano. Então, era um momento terrível. Então, Paulo escreve num contexto assim, olha, socialmente está complicado. E também para você que aceita Jesus está complicado. E alguém poderia pensar, que vantagem eu tenho em aceitar Jesus? Porque já tenho meu problema social. E agora tenho mais um problema porque eu aceito Jesus como Salvador. É um problema religioso também. Paulo vai começar a apresentar que a gente não pode pensar apenas neste momento, mas temos que pensar na eternidade. Porque neste momento, sim, teremos tribulações, teremos dificuldades. Em momento algum, o apóstolo Paulo propõe que o sofrimento resultante das tribulações tenha um fim em si mesmo. No entanto, faz referência aos elementos pedagógicos. Então, tribulação, somente ela, não é o fim. Ah, não, tem que passar por dificuldade. Não, é você querer sofrer. Não é isso que ele está falando. Ele está dizendo que nós passamos por tribulações. Ele está dizendo que a igreja de Roma ali passou por tribulações. Tem que reconhecer isso. Primeira situação, reconheça o problema. Quando nós vamos ao médico, ele nos pergunta, o que nos trouxe aqui, o que está acontecendo, qual a dor que você está sentindo. Você vai descrevendo a dor. Primeira situação, eu descrevo a dor. A partir de um diagnóstico, pode ter um remédio. Eu tenho um diagnóstico que é terrível, que é a inexistência, né, de fé, a falta de Deus na minha vida. A partir do momento que eu aceito
Jesus como Salvador, eu tenho a fé, tenho a esperança e eu passo pelos momentos, mas eu reconheço que tenho um problema. Quando eu reconheço que tenho um problema, que tenho a necessidade de Jesus, eu o aceito como meu Salvador. Esse confronto deve ser feito todos os dias e a palavra arrependimento deve ser constante em nossa vida. Então compreenda isso. Benjamin Franklin, que foi um presidente americano, um líder da revolução da independência americana, ele disse a seguinte frase: viver é enfrentar um problema atrás do outro. É verdade? Viver é enfrentar um problema atrás do outro. Nós resolvemos um hoje e vem um amanhã. Qual é a grande solução para isso? Estamos preparados para os problemas. Como que nós preparamos? Pelos problemas que nós vivenciamos. Vamos amadurecendo, tendo experiência e aprendendo a resolver os dilemas da vida, as dificuldades da vida. Então essa frase se encaixa muito bem. Viver é ter um problema atrás do outro, uma dificuldade atrás da outra. Então resolvamos os problemas. Se temos que experimentar, ao invés de vitimizar, ou seja, de culparmos algo ou alguém, que possamos nos alegrar e, portanto, empenhar-nos para que, através das tribulações, cresçamos em perseverança. Eu vejo que o autor foi muito feliz, usou uma palavra aí, vitimizar. A tendência nossa é encontrar culpados. Não porque é o presidente, porque é o prefeito, que é o governador, que é o médico, que é o meu chefe no serviço, que é meu pai, que é minha mãe, que é meu filho. A gente tenta encontrar culpa e vitimizar. Porque a sociedade fez isso comigo. A gente começa a colocar algumas situações e diz, ponto, para. A tribulação existe para todo mundo. A questão é como nós nos relacionamos com ela, como que nós resolvemos essas situações. Então, o primeiro a tribulação produz perseverança, ser perseverante. Persevere, é a palavra agora. Persevere. Vem um problema, persevere. Segundo, a perseverança produz caráter aprovado. Então, eu tenho a tribulação, surge a perseverança, agora eu tenho um caráter aprovado. A gente é induzido a algumas coisas interessantes, né? Para onde a gente foca. Exemplo, quero comprar um carro verde. Você começa a ver carro verde em todo lugar, porque você está focado naquilo ali. Na vida também a gente tem algumas coisas. Uma vez um amigo meu, ele lutava karatê. E ele foi na minha casa e estava na biblioteca, viu alguns livros e viu um livro assim, Robson, você me empresta esse livro de karatê? Assim, livro de karatê? Eu não tenho livro de karatê. Tá aqui, ó. Como aprender... Não, compreender não. Vivendo o karatê. Com karatê. Você vivendo com karatê? Você pega o livro para mim. Ele pegou o livro assim, era caráter. Vivendo com caráter. A gente tem que viver com caráter, tem que ter caráter. Isso independe de ser cristão ou não. Todas as pessoas têm que ter um caráter. Só que é incluída uma palavra aqui, aprovado. Porque tem na sociedade pessoas que entendem algum tipo de caráter que são complicados, que atrapalham o outro, que atrapalham a sociedade. Esse caráter aprovado aqui é a minha relação com Deus. Eu sou aprovado por Deus, porque eu suporto a tribulação, gerou em mim perseverança e agora tenho um caráter aprovado. Ainda que estudássemos todos os livros a seu respeito, não conseguiríamos entendê-la totalmente. Também não adiantaria fazer orações no sentido de que fôssemos agraciados com perseverança. Isso não faz parte da pedagogia de Deus. Mas só aprenderemos sobre perseverança por meio do seu exercício prático. Não tem como eu ler os livros e falar sobre perseverança. Você lê a Bíblia e lê a palavra perseverança. É na vida, é na prática, é no dia a dia, é criando resistência, eu vou tendo perseverança. Então, ter perseverança, aprender no dia a dia, compreender que a gente consegue. Então, persevere. Tenha perseverança. Nós vimos primeiro ponto sobre tribulação. Ela vai produzir perseverança e a perseverança um caráter aprovado. Então persevere.
Ah, tribulação sim, ah, dificuldade sim, ah, aquilo que vem ao nosso encontro nos atrapalha sim, não tem como fugir disso. Produziu a perseverança e agora eu estou lidando com as situações. A perseverança de que trata o apóstolo Paulo significa um tipo de paciência que nos faz triunfar. Eu saber lidar com as situações. Uma vez que as tribulações são inevitáveis, precisamos suportá-las, não como sendo o último recurso. Isso para nada nos adiantaria, mas na verdade buscando conhecer mais a natureza dessa tribulação. O que podemos fazer para amenizá-la e nos colocando inteiramente nas mãos poderosas de nosso Deus. Uma vez que as tribulações são inevitáveis. Ponto. Inevitável. Quando vai acontecer? Não sei. Como vai ser? Não faço a mínima ideia, mas acontecerá. Agora estejamos preparados para elas. Paulo diz, olha, tem adversidade aí, tem a tribulação aí, mas perseverem. Não deixe que a fé seja abalada por essas situações, sejam sociais, sejam de perseguição. Perseverem. Perseverem, porque vai criar em vocês um caráter aprovado. Vocês serão diferentes e serão um exemplo para essa sociedade. Não só para este tempo, mas para a eternidade. Terceiro, o caráter aprovado produz esperança. Ter um caráter aprovado. Eu disse aqui que a gente pode ter um caráter aprovado na sociedade, alguém gostar da gente. Olha que pessoa de caráter, de palavra, pessoa correta, pessoa sincera, pessoa que sabe viver bem, né, a sua vida, dar um exemplo a todo mundo. Ter um caráter apenas, tem diversas formas de caráter. Alguém fala assim, pessoa sem caráter. Porque a gente criou um padrão de caráter, de pessoa correta, pessoa que é honesta. A gente criou um padrão, a sociedade tem um padrão. Só sem caráter, não tem compromisso. Então, na sociedade tem que ter caráter, tem que ter um comportamento adequado para a gente conseguir viver. Mas se aprovado aqui, é por Deus. Quando o apóstolo Paulo escreve à igreja de Roma, lembra-os, assim como também a nós, que as tribulações são um elemento fundamental para que a perseverança nos leve à vitória. Na linguagem que por ele utilizada, o caráter aprovado. A linguagem que ele usa aqui desse caráter aprovado. Então ele escreve para a igreja de Roma, mas também para nós. É um elemento fundamental para que a perseverança nos leve à vitória. E a vitória, eu sei para onde estou indo, eu tenho uma meta, eu tenho uma direção, eu estou caminhando e sei para onde estou caminhando, sei para onde estou indo. É perseverança vai me levar até lá e ter esse caráter aprovado. Os cristãos desejam receber a aprovação, estão submetidos a um processo semelhante a que um ourives tem, que trabalha com material precioso, seja o ouro, seja a prata. Ele vai trabalhando e vai esquentando, tem uma temperatura até que haja pureza. E aí tem só o ouro. Ali está o ouro de tantos quilates. E está sendo aprovado, porque a sujeira foi tirada. E aí a gente percebe que é um ouro puro, não tem impurezas. Na nossa vida também nós somos colocados à prova todos os dias. Seja na temperatura, se assim podemos dizer, a peixe fica só o material puro, que é você, santo, separado por Deus. Na mesma medida, ao enfrentarmos as pesadas lutas que a vida nos impõe, com a devida perseverança, isto é, paciência triunfadora, temos a oportunidade de nos tornarmos mais puros, melhores e ainda aproximar-nos de Deus. Ele, em razão disso, irá nos chancelar ou confirmar o caráter aprovado. Somos testados e que sejamos aprovados. Essa é a nossa meta, ser aprovado. Sei para onde estou indo, vou passar a linha de chegada e ser aprovado. E o legal disso é que nós chegaremos todos juntos, não há um campeão, todos serão campeões, eu e você, e quem entende que Deus tem uma obra na tua vida e que você possa chamá-lo de Pai.
e Jesus Cristo como seu Salvador. A esperança tem a ver com uma certeza inequívoca ou irrefutável conquistada por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, essa convicção vem dele lá da cruz. Nos dá essa certeza para onde estamos indo e o que ele pode fazer em nossas vidas. Tenha essa certeza. Não tenha dúvidas a respeito de quem é Jesus na sua vida. Só para te lembrar aqui, nós temos caminhado até agora. Primeiro, a tribulação produz perseverança. A perseverança produz caráter aprovado. Estou relembrando a você porque é uma sequência interessante. Então, lembrando, a tribulação produz perseverança. Então, a tribulação produziu em mim a perseverança. Segundo, agora tem a perseverança, produz um caráter aprovado. Terceiro, o caráter aprovado produz esperança. E não só a esperança que vai dar tudo certo aqui, que também acontece, mas a esperança eterna. E concluindo, o que a gente aprende com essa sequência de coisas acontecendo em nossa vida? Temos que ter um aprendizado disso. Como que a gente pode aplicar na nossa vida tudo isso que nós pensamos aqui? Podemos entender que ele se utiliza do sofrimento humano resultante da queda do homem, o pecado do homem, o pecado original, para nos ensinar, aperfeiçoar e nos dar a oportunidade de nos aproximarmos dele. Parece que o problema nos aproxima de Deus. Estamos enfrentando agora todo esse problema da pandemia, por isso que esse trimestre o tema é esperança em tempo de quarentena. Uma quarentena que está sendo mais afrouxada com os dias, né? A gente não está tanto mais em casa. Até os cultos, estamos começando a participar dos cultos, né? Com todas as regras, todos os limites para cuidar daquele que nós amamos. Então alguns não podem ir, não podem no sentido assim, estou te preservando, é a tua saúde, é nesse sentido. Então a gente está quebrando isso, voltando, né? As empresas funcionarem, as lojas funcionarem. Então a gente começa a ter mais convívio social, mas com todo o cuidado e sempre a orientação, olha, ainda não vencemos a Covid, estamos lutando com ela. Mas quando a gente para um instante e confronta, tem esse confronto com o problema, a gente olha muito para Deus, pede orientação a Deus. Deus, cuida da minha saúde, cuida do meu parente, cuida do meu amigo, cuida. Tem pessoas próximas nossas passando por dificuldade e a gente entende a situação, mas que nós não esperemos que os nossos adoeçam, que os nossos passem por dificuldade, nos aproximarmos de Deus. Saindo do problema que enfrentamos agora, na vida, não espere ter um problema para se aproximar de Deus. Busque a Deus como aquele que tem sede e precisa da água, e a água da vida é o Senhor Jesus. Busque a Ele. Entenda que esse tempo aqui passará, busque a Ele. Temos a tribulação, essa dificuldade, mas chegaremos com a esperança. Como dito pelo apóstolo Paulo, a mesma igreja de Roma, ele diz lá em Romanos 11:36, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Pois dele e por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Esse texto é lindo. Romanos 11:36. Tudo para ele. A nossa vida deve ser dedicada a ele. E quando fazemos isso, não é um peso, é um grande presente, é uma honra servir ao nosso Deus. E para pensar e agir, colocarmos em prática. Primeiro, certas tribulações parecem nos esmagar como um rolo compressor. É tanta pressão que corremos o risco de perder o controle. Nesses momentos, podemos nos assentar para ver qual será o resultado, ou então empenharmos-nos para que a nossa perseverança produza uma paciência triunfadora. Qual tem sido a sua opção? Segundo, na medida em que as tribulações produzam em nós a perseverança, ou seja, a paciência triunfadora, fortalecemos os nossos músculos espirituais nessa academia de Deus,
você hoje seria aprovado ou reprovado? Nessa academia de Deus, nesse esforço, tem perseverado? Tem tido a esperança ou está ficando no meio do caminho? Terceiro, que tal aproveitar as tribulações que são próprias da vida humana e se aproximar mais de Deus? Não deixe passar essa oportunidade. Que coisa interessante. Não deixe passar a oportunidade na tribulação. Sabe qual é a palavra que a gente acrescenta aqui? Crescer, amadurecer na tribulação. Como disse agora há pouco, perseverança não adianta você ler os livros, você vive a perseverança, dia após dia. Que Deus cuide da sua vida, que Deus sustente a tua vida, que você não venha desanimar em momento algum. E que você pense no título dessa lição, frutos na tribulação. Que fruto eu tenho tirado na tribulação? O que eu tenho aprendido na tribulação, seja ela qual for que está passando agora? Ai, minha saúde, que fruto que você tem aprendido? Ai, minha família, que fruto você tem aprendido? Como você tem resolvido a situação? Ai, meu emprego, que fruto você tem aprendido? Que nós cresçamos nesse momento de tanta turbulência e que Deus cuide da tua vida. Aplique tudo que nós pensamos aqui, estudamos nesse tempo, na tua vida e que você seja bênção com quem você estiver e aonde você estiver. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde. Amém e amém.